A nossa questão de número 17, ela entra agora no campo da hidrostática. A hidrostática tem aparecido praticamente todo ano lá, uma, às vezes duas questõezinhas na prova do Enem. Então nós precisamos ter aí uma boa segurança relativamente ao assunto. Essa vai nos levar a uma conclusão interessante. Ela diz que alguns materiais, quando largados em água, afundam e outros flutuam. Nós sabemos que afundam aqueles que são mais densos do que a água, flutuam aqueles que são menos densos. Uma das grandezas que está relacionada a esse comportamento é a massa específica ou densidade absoluta, que acabamos de fazer referência. Se um pedaço de madeira com massa específica 0,8 gramas por centímetro cúbico for largado em água de massa específica 1, irá flutuar. Eu acho que ele não precisava nem dizer isso aqui para você. Por quê? Se o corpo tem densidade 0,8, ele é menos denso do que a água. Se abandonado na água, ele flutua. Ele só iria afundar se fosse mais denso do que a água. Porém, o volume da porção de madeira que emergirá da água após o equilíbrio em relação ao volume total da madeira será de quanto? Essa é uma abordagem clássica e bastante interessante. Vamos observar, imaginem que esta aqui é a linha que separa, por exemplo, o ar e a água. Um objeto de madeira foi largado e ele permaneceu flutuando aqui na água. Digamos que esse é o nosso objeto de madeira. Uma parte desse objeto fica imersa, uma parte fica emersa, fora d'água. Eu quero saber qual é o percentual de, não de imersão, mas o percentual que fica fora d'água, que permanece fora em relação ao volume total. Nesse objeto flutuando, nós identificamos duas forças prontamente. Quais são essas duas forças? O peso do objeto, que é vertical para baixo, e a força exercida pela água, vertical para cima, que eu chamo de empuxo. Todo corpo imerso num líquido ou num gás, de forma parcial ou de forma total, não importa, sofre por parte desse líquido ou desse gás uma força vertical para cima, denominada empuxo. E se ele está equilibrado, o peso e o empuxo, evidentemente que tem valores iguais, e nós vamos escrever isso aqui. O peso é igual ao empuxo. Ora, o peso de qualquer corpo eu determino fazendo o produto massa-gravidade. O empuxo tem uma expressãozinha própria que nós vamos escrever aqui ao lado. Seria a densidade do líquido, no caso a água, o líquido responsável pelo empuxo, vezes o volume imerso. Então, observem que na fórmula do empuxo eu preciso conhecer quanto do objeto está imerso no líquido em questão, vezes a gravidade. Então, repetindo, como ele está equilibrado, o peso e o empuxo são iguais. O peso eu calculo pelo produto mg, o empuxo eu calculo pelo produto da densidade do líquido responsável pelo empuxo, o volume imerso e a gravidade. Num primeiro procedimento matemático, nós simplificamos o G. Esse M está expressando a massa desse objeto. O problema não fez nenhuma referência à massa, ele falou apenas sobre a massa específica ou a densidade do objeto. Eu vou lembrar aqui ao lado que a densidade do objeto, assim como a densidade de qualquer coisa, pode ser determinada fazendo uma razão entre a sua massa e o seu volume. Portanto,
A massa do objeto pode ser resultado deste produto aqui. Eu vou escrever que a massa do objeto é a densidade do objeto vezes o seu volume total, V. Lá na nossa expressão, em lugar de M, massa do objeto, vou colocar este produto. Então ficaremos com densidade do objeto vezes o volume total igual a densidade do líquido vezes o volume imerso. A densidade do líquido aparece multiplicando. Se eu passar por lá de cá, ela vai dividir. Então diremos assim: o volume imerso será igual à densidade do objeto vezes o volume total dividido pela densidade do líquido. Eu simplesmente peguei essa densidade do líquido que estava multiplicando, transferi para cá, dividindo. No nosso problema, se eu fizer a substituição desses valores, a densidade do objeto é 0,8. O volume total vou chamar de V e a densidade do líquido é 1. Nós vamos concluir que o volume imerso será 0,8 V. Ora, V é o volume total do objeto. Qual é a interpretação matemática que eu dou para esse resultado? Este 0,8, meu caro candidato ao Enem, observe que ele pode ser interpretado como 8 décimos. 0,8, 8 décimos. Ou 80 centésimos. Ou ainda 80%. Ora, então você matematicamente interpreta esse resultado dizendo que o volume imerso corresponde a 80% do volume total. Meu amigo, minha amiga, nós desenvolvemos isso tudo aqui para que você não perca mais tempo. Vamos voltar lá ao enunciado do problema? Densidade da madeira, 0,8. Densidade da água, 1. Sempre que formos comparar algum material com a água, a densidade do material já indica por si só o percentual de imersão na água. Quando ele me diz que a densidade da madeira é 0,8, eu automaticamente concluo que 80% da madeira fica imerso na água, portanto, 20% fica fora. Então, como eu quero que você não esqueça dessa propriedade, eu vou aqui exemplificar. A densidade do gelo vale algo muito próximo de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Eu vou lhe perguntar, o gelo afunda ou flutua na água? Isso, ele flutua. Por que ele flutua? Fala, por que ele flutua? Isso, porque ele é menos denso do que a água. E quanto do gelo fica imerso dentro da água? Perfeito, 90%, 0,9 a 90%. Então, cerca de 10% do gelo fica fora, 90% fica dentro. Toda vez que eu comparar a densidade de um objeto com a da água, eu posso fazer diretamente esta relação. Portanto, voltando ao nosso problema, ele me disse lá que a densidade é 0,8. Vamos apagar aqui para podermos enxergar aí melhor as alternativas e agora já com essa segurança total. A densidade é 0,8, ele está flutuando em água. Agora tome cuidado, porque ele quer saber
o volume que emergirá da água. Ora, 80% ficam imersos, portanto, 20% fica emerso, fora d'água. Essa é a resposta correta da nossa questão. A questão 18, ainda no campo da hidrostática, é uma questão que aborda a utilização de dinamômetro, medida de força, uma questão bastante interessante. O enunciado informa que um bloco de massa 2 kg está pendurado por meio de uma corda de massa desprezível e tem metade do seu volume mergulhado em água contida num recipiente. A tensão na corda é medida por um dinamômetro que acusa 12 newtons. Se for colocada água no recipiente, de modo que o bloco fique completamente mergulhado, o valor da nova marcação do dinamômetro qual será? Ele me recomenda usar o valor 10 para a gravidade. Bem, fazendo um esquema da situação, vamos imaginar que este é o recipiente. Neste recipiente, digamos, existe água e nós temos um bloco, vamos supor este aqui, suspenso por meio de um fio. Vamos que o fio esteja preso aqui em algum ponto. Nesse bloco suspenso, nós identificamos prontamente algumas forças atuando. Uma delas é o peso do bloco. A outra força é a tensão ou tração exercida pelo fio. E existe ainda um empuxo exercido pela água. Bom, lá no enunciado do problema, ele disse que o bloco tem massa de 2 kg. Ele me manda considerar a gravidade como 10. Eu vou lembrar a você que o peso é a massa multiplicada pela gravidade. Portanto, 2 multiplicado por 10, esse bloco pesa 20 newtons. O peso vale 20 newtons. Eu vou fazer essa indicação aqui ao lado. O fio está ligado a um dinamômetro que acusa 12 newtons. O dinamômetro é um instrumento utilizado para medir forças. Então, há um dinamômetro aqui no fio que está medindo a força do fio, a tensão, e ele informou que esta força vale 12 newtons. Ora, como este bloco está em equilíbrio, a soma dessas forças precisa dar zero. Se eu tenho 20 newtons para baixo, para cima, eu preciso ter um total de 20 newtons. Como já existem 12 newtons na tração, é evidente que o empuxo vale 8 newtons. 8 com 12, 20. 20 newtons para cima, 20 newtons para baixo, está garantido o equilíbrio do bloco. Porém, o que acontece segundo os dados do problema? Este recipiente, eu vou enchê-lo mais com água, de maneira que o nosso bloco, que anteriormente estava imerso apenas até o meio, agora fica completamente imerso. Eu tenho aqui o mesmo bloco, o mesmo fio, só que eu adicionei água de forma que ele está completamente imerso. E eu quero descobrir agora quanto é a marcação do dinamômetro que está pegando a tração no fio. Na verdade, o que o problema quer é que você descubra qual é a nova tração. Se muda, se não muda. Bem, o peso do bloco não muda. O fato de colocar mais água não altera o seu peso, ele continua valendo 20 newtons. Mas altera, sim, o empuxo. Eu vou lembrar a formulazinha do empuxo. O empuxo é medido por
densidade do líquido, que no caso ele está imerso num líquido, vezes o volume imerso, vezes a gravidade. Esse produto me fornece um empuxo. E eu vou, nesse momento, atentar para aqui, para essa expressão. Vejamos, o fato de ter adicionado água ao recipiente alterou a densidade do líquido? O líquido ficou mais ou menos denso por ter mais água ali? Não. A densidade é uma característica do líquido. Se é água, a densidade é a mesma. A gravidade também não mudou de valor. Mas atentem para este ponto aqui. Aumentou sim o volume imerso. Antes ele estava imerso somente até a metade. Agora ele está totalmente imerso. Em outras palavras, dobrou o volume imerso. E se dobrou o volume imerso, dobrou o valor do empuxo, uma vez que são diretamente proporcionais. Essa era a percepção fundamental que você precisava fazer para resolver essa questão. A adição de água no recipiente, de maneira a cobrir o objeto todo, dobrou o volume imerso, dobrou o empuxo. Se antes o empuxo era de 8 newtons, o empuxo agora subiu para 16 newtons. Vejam, se temos 20 newtons para baixo, para cima precisamos ter um total de 20 newtons. Se o empuxo já contribui com 16, a tração ou tensão irá contribuir com mais 4 newtons. Perfeito. É a resposta do nosso problema. Então, ter adicionado água fez a tensão subir para o valor de 4 newtons. Olhando as alternativas que nos são apresentadas, o valor 4 newtons aparece aqui na alternativa D, que vamos assinalar para essa questão. A questão 19 é uma questão que envolve o assunto ordem de grandeza. Ela se baseia em 2 textos publicados na imprensa, lá na região do Ceará, a respeito de uma festa de Réveillon em 2012, no qual a primeira notícia dava conta de que era esperado um público de aproximadamente 2 milhões de pessoas para a festa de virada do ano. Já o segundo texto informa que a cantora se apresentou para um público de 1,5 milhões de pessoas nesse mesmo Réveillon. Quer dizer, havia uma expectativa inicial de 2 milhões, que se acabou confirmando depois 1,5 milhão de pessoas presentes lá ao evento. Podemos observar que as alternativas da questão falam sobre as ordens de grandezas envolvidas aí entre um número e outro. O que nós podemos observar é que 2 milhões de pessoas, 2 mil milhões de pessoas, geram uma ordem de grandeza de 2 vezes 10 elevado à sexta. A ordem de grandeza é estritamente a potência de 10. E para isso, nós vamos suprimir essa medida 2. Essa medida que é suprimida é sempre comparada com o 3,16. De tal maneira que, se o que eu estou abandonando, suprimindo, for menor do que 3,16, a potência de 10 fica como está. Então, nós temos, nesse caso, uma potência de 10 elevado à sexta. Se, porventura, fosse maior do que 3,16, ou igual, nós aumentaríamos uma unidade no expoente. E, dessa maneira, passaríamos, se fosse o caso, para 10 elevado a 7. Portanto, a ordem de grandeza
de 2 milhões de pessoas é 10 elevado à sexta. E a ordem de grandeza para 1,5 milhão de pessoas. 1.500.000 pessoas. Se nós formos escrever nesse padrão, teremos 1,5 vezes 10 elevado à sexta. E que, se suprimir 1,5 e comparar com 3,16, vamos perceber que a ordem de grandeza é a mesma. Então, para efeito de ordem de grandeza, 2 milhões de pessoas ou 1,5 milhão de pessoas não faz diferença. Ambas pertencem à mesma ordem de grandeza, ambas apresentam a mesma ordem de grandeza. Se formos agora analisar as alternativas que nos foram oferecidas na questão, vejamos o que é dito aí em cada uma delas para podermos constatar o que está correto. Em se tratando de ordem de grandeza, o que notamos é uma enorme diferença entre o público citado no primeiro e no segundo texto. Não há, em se tratando de ordem de grandeza, nenhuma diferença. Os valores citados para o público nos dois textos, ao serem escritos em notação científica, possuem potências de 10 distintas. Errado. O primeiro público, 2 vezes 10 elevado à sexta. O segundo público, 1,5 vezes 10 elevado à sexta. Ambos apresentam a mesma potência de 10 e não potências de 10 distintas, conforme diz a alternativa B. Alternativa C. A ordem de grandeza do público citado no segundo texto é 10 vezes a ordem de grandeza do público citado no primeiro. Absolutamente errado. A ordem de grandeza é a mesma. Alternativa D. A diferença percentual entre o número usado para descrever o público esperado e o público real é de 10%. Essa diferença percentual não é de 10%. O público esperado era de 2 milhões de pessoas. 2 milhões. O público real foi de 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão em 2 milhões, vamos colocar aqui, ó, 15 em 20, uma vez que eu posso simplificar todos os zeros, é a mesma coisa que, como ambos são divisíveis por 5, 3/4, ou 0,75. 0,75 nós interpretamos matematicamente como 75%. Este público corresponde a 75%. Ele diz que a diferença é de 10%. 10% seria um público 90% diferente do outro. Portanto, é errada também a letra D de dado. E a letra E, os dois valores citados nos dois textos possuem valores absolutos diferentes. Realmente, 2 milhões é diferente de 1,5 milhão. Porém, apresentam a mesma ordem de grandeza. Ambos têm como ordem de grandeza o 10 elevado à sexta. A alternativa é como alternativa correta para a nossa questão. Meus caros candidatos e candidatas, espero ter ajudado nesse processo aí de preparação. Tivemos a oportunidade aqui de varrer um grande conjunto de questões e o Gabarito Enem está aí exatamente para cumprir essa função, ajudá-lo nesse processo de conquista desse seu sonho, desse ingresso seu nessa universidade. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.